Eu virei a posição, gente, por causa que a parte precisou da extensão, porque o celular desligou na hora que eu tava conversando com vocês, meus amores. Então, nessa época minha lá, da roça, ela vendia meio pão, como eu tava falando com vocês. Vendiam o pão inteiro e vendia meio pão. Eu até lembro quando a gente conseguiu algum trocado, ou que papai dava algum trocado, alguma coisa assim, ou um tio, às vezes que a gente encontrava, dava um trocadinho em nós, a nossa vontade que nós ia pro mercado comprar, era essas geleias, esses doces geleia, e era meio pão com 100 gramas de mortadela. Se você comprasse o sanduíche junto, era mais caro. Se você comprasse a mortadela, 100 gramas separado e mais meio pão, saía mais de conta. Aí nós comprava meio pão, né? Meio pão e 100 gramas de mortadela pra gente fazer sanduíche. Era uma festa quando nós era criança de fazer isso. Aí, escuta só. Eu parava do lado da casa dessa mulher. Essa mulher é uma benção. Foi uma benção muitas vezes na minha vida. E ela pegava, eu parava, ela fazia meio pão com manteiga. Meio pão com manteiga, embrulhava naqueles papel. Lembra que antigamente embrulhava pão, gente? Quem tem mais ou menos minha idade deve de lembrar que já morou em roça. Era o pão embrulhado num papel de pão. Era um papel grosso que já embrulhava o pão. Aí ela já passava manteiga naquele meio pão assim, me dava pelo muro, pela cerca. Eu já sabia, a mulher já sabia tanto que eu ia parar ali todo dia, que ela já preparava já minha merenda. Eu parava na portão dela. Engraçado que minha madrasta nunca soube que eu levava a merenda, que aquela mulher me dava merenda todo dia. A mulher me dava merenda todo dia. Aí eu parava lá, pegava e subia com a merenda. Ela dava na filha dela, mas só que ela não sabia que a mulher, lá na frente, a mulher me dava. Aí eu parava no portão da mulher, a mulher pegava, fazia o pão e me dava para me comer. Nunca esqueço disso. Eu viro a mecha, eu tô lembrando disso. Lembrando dela fazendo isso pra mim, me dando pão, me dando pão. E eu amava. Também era tão golosa, sentia uma fome que não acabava quando eu era criança. Às vezes era até verme, porque antigamente, na minha época pelo menos, comigo tinha febre, a febre sarava sozinha. Eu lembro às vezes que eu era pequena, que aquela febre estava alta, hoje que eu sei, a febre estava alta e eu no sol de tanto frio que eu estava sentindo, ela chegava e ia embora sozinha. Ninguém sabia o que era, que não cuidava. Era assim, igual hoje as crianças têm tudo na mão, né? Graças a Deus que tem, que as crianças têm tudo direitinho, tem as vacinas, tem os remedinhos, passou mal, tem os remédios, dá para comprar os remédios, não é mesmo? Mas na minha época não era assim não, na minha época é desse jeito assim. Então, e nós, os outros falam assim, por que você não consegue relaxar? Você não consegue descansar? Vocês acreditam? Se eu falar para vocês, vocês vão falar que é mentira. Eu não consigo parar para ver um filme. Eu não consigo parar para assistir televisão. Eu não paro para assistir televisão. Não sei se aquilo já é desde criança que você tem que ficar em pé o tempo inteiro, tem que estar assim o tempo inteiro, aí você acha que você tem que estar sempre pronta para servir. Eu me lembro, é isso. Eu me lembro, papai assistia muita televisão, papai assistia. Naquela época também, a gente não via criança colada na televisão igual é hoje não. Nós quase não assistia televisão. Eu não lembro de assistir dia nenhum. Eu só lembro que às vezes o papai chegava do serviço e essa minha madrasta tinha um bar, um botequim, nos fundos de casa, assim, onde tinha um galpão assim de sapê, que ali era um bar. Essa minha madrasta era sempre muito caprichosa, assim, para trabalhar, para as coisas dela, era tudo muito limpa, tudo muito bem feito. Essa madrasta minha, essa primeira madrasta minha que eu tive, tá? Nós já tivemos outra que o papai teve, nós já moramos com outras também. Mas eu tô falando dessa porque eu tô falando da minha infância que vocês querem saber.
Então minha infância é mais assim, minha infância foi mucado aí, mucadinho aí, um bocadinho com a minha avó, mãe da minha mãe, que a minha mãe eu conheci depois de adulta, já com 15 anos, só que a mãe dela era uma avó boa e eu convivi com essa avó um tempo. Convivi um tempo com essa avó. Essa avó ela não se dava com a minha mãe também não. A minha mãe largou nós, eu não sei se é por isso que a minha avó não falava, porque antigamente não tinha, os adultos, as crianças não ficavam por dentro das coisas que acontecia não. Cada experiência que eu passei, que foi assim muito estranho. Vocês acreditam que eu quando tinha, quer ver? Quando eu tinha, deixa eu contar pra vocês que vocês vão falar, vocês vão achar que é mentira que eu tô contando. Eu quando eu tinha mais ou menos, deixa eu lembrar aqui, uns 15 anos, 15, acho que menos, uns 13, quando começou a dar uns pelinhos debaixo do meu braço, eu achei que eu tinha defeito. Pra você ver como é que é as coisas, porque antigamente, se você tem mãe, a mãe toma um banho perto de você, as coisas assim, né? Você sabe as coisas. Mas como no meu caso não foi assim, e eu comecei a ficar com vergonha. Eu achava que eu tinha algum defeito. Eu não via no braço das mulheres mais velhas, não via pelo debaixo do braço das mulheres mais velhas, não via coisa. Eu fiquei morrendo de vergonha e fiquei enfrentando aquele sofrimento. Eu sofria novinha achando que eu estava com defeito, gente. Tô falando meio extraviado assim, que eu sei que tem criança assistindo, eu que me ama. Então eu tô falando extraviado porque eu quero contar essa experiência para vocês. É uma coisa engraçada. Quando começou a dar, eu falei assim, meu Deus, o que é isso? Eu tenho defeito. Eu achei que eu tava com defeito. Falei, eu devo ter algum defeito. Eu não via isso nem ninguém. Porque minha madrasta, ela nunca ficou espido perto de nós. Nada, a gente nunca tinha visto, nós não via essas coisas. Já na minha época. Na minha época, assim, muita gente sabia já disso. Mas eu não sabia. Eu não sabia porque, de repente, se eu tivesse criado com a mãe, de repente a minha mãe ia tomar banho perto de mim, eu já ia ser mais esclarecida, né? Então, eu tomava susto com aquilo, tomei um susto com aquilo, falei, meu Deus, e fiquei sofrendo aquilo sozinha. Fiquei pensando, meu Deus, eu não vou falar com ninguém não. Todo mundo vai rir de mim que eu tenho defeito. Eu tô com algum defeito, eu não via aquilo na minha madrasta. Às vezes eu olhava assim, não via aquilo na filha dela, que comparava a idade comigo. Só que eu não sabia, assim, que a filha dela, na época já existia revista. Eu não sei se era a revista da Avon, mas já existia revista. Então essa minha madrasta, a filha dela, ela comprava perfumes, calça comprida, blusa, batom. Essa filha da minha madrasta fazia as unhas. Só que eu era da mesma idade que ela e eu não tinha direito a essas coisas. Eu via ela tendo, mas eu não tinha, porque ela fazia para a filha dela. Eu acho isso errado, porque se eu tivesse um filho de um estranho na minha casa e mais a minha filha, eu tenho certeza que eu ia fazer igual para as duas. Mas ela não fazia igual não, ela pegava, a filha dela tinha de um tudo, e eu não tinha do nada. Até uma calça comprida que ela comprou, falou que era minha. Eu nunca cheguei a usar a calça não. No dia que a minha irmã foi me buscar lá na roça para me trazer para a cidade, e até essa calça, nem essa calça ela deixou eu trazer. Então, não tratava igual que nós era filho. E nós, outra coisa, vocês queriam saber um pouquinho da infância? Então, eu tô contando, mas eu não gosto de contar coisa que triste. Mas também minha vida também não foi grande coisa. Então, tipo assim, eu me lembro que essa madrasta minha, ela tinha um bar nos fundos de casa. Então, esse bar ia funcionando até 1h da manhã, 2h, porque ela vendia cachaça, vendia bebida alcoólica, vendia essas coisas. E nós, mesmo sendo criança, nós ficava até 1h da manhã acordada com ela.
a filha dela podia ir dormir cedo, nós não. Nós não podíamos dormir não. Eu sei que eu ficava lá com ela até 1h da manhã. E eu criança, eu com sono, eu era magrinha, eu com sono danado. A filha dela já tinha ido dormir, mas nós não. Mas eu ficava lá com ela até de madrugada, de companhia com ela, lavando copo, lavando os copos, ajudando ela lá de companhia com ela, até a tarde. Depois que eu ia dormir. E de manhã cedinho, nós acordava de manhã cedinho. E nós já desde pequenininha, não tinha nem mão direito. A mão era pequenininha, igual a mão da Manuzinha, assim, é pequena. A mãozinha nossa pequena, nós já esfregava a roupa. E nós não tinha noção, nós não era idade de nós lavar roupa, mas nós já lavava a roupa. Nós já lavava a roupa e tinha que lavar direito, tinha que aprender no tranco ali. Então, é essas coisas assim que eu tenho para contar para vocês da infância minha. Assim que eu lembro mais, que é a parte que eu era mais pequenininha. É a parte que eu era mais pequenininha, que eu me lembro. Tem as partes que eu era menorzinha, que é coisa que eu não lembro. Mas essas coisas assim da minha infância que eu lembro é isso. E me lembro muito bem, como se fosse hoje assim, que nós levantava de manhã, todo mundo tomava café. Essa minha madrasta dava café para nós tudo. Para as crianças de papai, para as crianças dela. Que papai trabalhava muito. Papai sempre trabalhou muito, meu pai trabalhava demais. Mas homem, às vezes eles não percebem muitas coisas que acontecem. E como nós estamos ali dentro do fogo, a gente nem muita coisa também não podia falar, nem muita coisa não, nem nada, nós não podia falar nada. Como é que nós ia falar? Que depois papai ia sumir, ia largar nós ali. Porque tinha vez que papai ia, tadinho, que papai ia para fazer traição nessa madrasta minha, papai sumia, era dia, era muito dia, ficava dias fora, atrás de mulher, e sumia. Aí nós ficávamos lá na mão da mulher. Antes de eu vir para Friburgo, que eu estava com 17 anos, eu voltei para casa dessa mulher. Depois de já ter andado para lá e para cá, voltei para casa dela, né? Porque ela era desse jeito, mas ela ainda acolhia nós, né? Voltei para casa dela, papai sumia mais de ano. Sumia e nós não via não. E nós ficava na mão dessas mulheres, então nós tínhamos que ficar do jeito que a vida dava para nós, do jeito que era, do jeito que nós tínhamos que ficar. Ficar e aceitar as coisas, aceitar muitas coisas. Aí foi a gota d'água também, o dia que eu quis sair, perto do dia. Essa madrasta minha, eu ainda criança, nem criança que eu falo, gente. Criança que eu falo, uma criança de 16 anos não é criança, gente. É uma criança ainda. Ainda mais pra gente que não teve muito esclarecimento das coisas. Essa madrasta minha, ela tinha esse bar e ela tinha mania de tratar os clientes dela que gastavam mais dinheiro com ela. Esses clientes que gastavam mais dinheiro com ela tinha mania de passar a mão na cabeça desses clientes, tá? Teve uma vez que teve um homem lá, pra mim o homem era velho, porque eu tava com 15 anos, 15 não, 16 mais ou menos, mas vocês tinham que me ver quando eu tinha 16 anos, parecia uma negrinha de 10 aninhos ainda, magrela, pequena, uma coisa horrível. Não tinha corpo, não tinha nada. Aí, escuta só, esse homem, eu lembro até do nome desse homem, um tal de Brás, que era cliente dela. Então, ele gastava muito no botequim dessa madrasta minha. Então, como ele gastava muito lá, um dia, o homem velho queria namorar eu. Eu falei... Eu tomei até um susto, porque aí eu falei assim, namorar eu? Namorar, nem nunca namorei, vou namorar um homem velho.
e a filha dela namorava um rapaz mais ou menos da idade dela. E ela queria que eu namorasse um homem velho. Um homem velho, eu criança praticamente. Aí, sabe o que ela fez? Ela pegou, nunca nós sentamos na sala para ver uma televisão, porque a sala estava sempre arrumadinha. A única pessoa que sentava na sala para ver televisão era meu pai. Então ela pegou e botou o homem, eu sei que lá no bar, ela virou para mim e falou assim, para mim ir lá sentar na sala para conversar um pouquinho com esse Brás. Aí ele sentou lá e eu cheguei na sala. Cheguei na sala e não sabia o que fazer. Falei, meu Deus, o que esse homem quer comigo? E eu pequeno, eu franzina, eu falei assim, meu Deus, o que esse homem quer comigo? Aí eu cheguei, isso é alguma experiência que eu passei que eu quero contar para vocês. Quero contar porque vocês são minhas amigas, eu quero contar. E eu senti a vontade para falar as coisas para vocês, algumas coisas. Depois eu vou contar muito mais coisa para vocês, mas vai ser aos poucos. Aí eu cheguei na sala, o homem tá sentado lá no sofá. Um homem de bigode, um homem de bigode. Um homem, assim, hoje eu imaginando ele, que eu lembro dele, na minha cabeça devia ter uns 45 anos, uns 45, por aí. O homem cismou que queria namorar eu. Aí, eu peguei, cheguei na sala e ela me largou lá na sala e saiu. Foi lá pro bar, pra frente do bar e largou eu sozinha na sala com o homem. Aí, eu peguei, não sentei perto do homem não, sentei longe. Sentei longe do homem e fiquei quieta, não abri a boca. Falei, o que esse homem vai falar comigo? E fiquei quieto. Fiquei quieto, vendo o que o homem ia falar comigo. Eu só sei que o homem começou a querer puxar algumas conversas comigo. Eu virava o rosto pro lado e não respondia o homem, não. Ó, o homem levantou com raiva. O homem levantou com raiva, foi atrás da minha madrasta, falou com a minha madrasta que eu não estava nem dando confiança nele, não queria nem conversar com ele. Minha madrasta me bateu nesse dia, me bateu e me deixou quieta. Graças a Deus que não obrigou a conversar com ele, mais nada não. Mas você vê, botar eu, olha como é que era o negócio, gente, como é que Deus, já desde pequenininha, Deus já vinha me dando livramento de tanta coisa ruim. Tanta coisa ruim, Deus já era comigo desde pequena. Então Deus já vinha dando um livramento para eu. Então, graças a Deus, eu com todo o sufoco que eu passei, Deus não deixou, Deus nunca deixou eu ser agredida por essas pessoas, ser abusada por essas pessoas, Deus nunca deixou. Sempre confiava em Deus. Sempre confiei, não conhecia Deus nessa época não sabia o que era Deus não, mas sabia que Deus era bom. Só falava assim, meu Deus, não deixa mal nenhum acontecer comigo, assim que eu falava. Não sabia não, mas eu sei que Deus me livrava. Ela me deu uma coça e o raio do homem parou de conversar comigo. Falei, graças a Deus. Me botou lá, minha filha, me jogou lá com aquele homem, para conversar com aquele homem, e eu não sabia o que fazer com o homem. Falei, meu Deus. Falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com esse homem agora? Com esse homem velho, esse homem me olhando para minha cara. Claro, porque para mim ele era velho porque eu era uma criança. E além de eu ser uma criança, ela me botou numa situação assim que eu nem sabia. Me botou numa situação assim que eu falei, ué, o que eu vou conversar com o moço? Não tem nada para conversar com esse moço. E o homem ficou com raiva de mim. Aí é mais um bocadinho que eu contei para vocês de alguma coisinha. Depois eu vou contar umas coisas engraçadas, algumas coisas engraçadas que aconteceu. Uma coisa engraçada que eu quero contar para vocês, que eu não sei como começar a contar essa coisa engraçada, foi com a minha neta mais velha, a Cássia. Nós fomos um dia passear lá em Cabo Frio, escuta essa. Fomos um dia passear lá para Cabo Frio, aí foi eu, a Paty, minha filha Crícia. Você não tava não? Não. Ué, por que você não tava? Fui em Friburgo, não foi em Cabo Frio não. Foi no mercado de Cabo Frio. Foi no mercado de Cabo Frio, não foi aqui não. Na época que eu morava lá e você morava aqui? Então, mas foi o dia que a Crícia foi lá que nós fomos no mercado. Eu e Crícia fomos no mercado. Mas eu não tava no
A parte não tava não, a parte tá lembrando que ela não tava não. Isso aí nós morremos de rir. Aí nós estamos andando no mercado, aí Cris arrumou Cássia, só tinha a neta de Cássia só tinha minha neta mais velha só, eu. Então, minha filha arrumou ela toda bonitinha pra ir na rua, arrumou e botou o carrinho. O carrinho tem parte que vira criança pra você, não tem? E tem uma que a criança fica olhando as modas assim. Minha filha botou o carrinho, a minha neta olhando pra frente. A minha neta sentada no carrinho, pequenininha, e olhando pra frente. Então ficava, a neném ficava de costas pra minha filha. Então tá eu e minha filha andando aqui, e a neném e minha neta andando no carrinho. Aí minha filha botou o vestidinho nela, botou uma tiara dessas grossinhas assim, que tem uma florzinha. Eu não sei se a tiara tinha florzinha não, só sei que é uma tiara larguinha que a minha filha botou na cabecinha da minha neta. Então tá nós duas andando no mercado, olhando o preço das coisas e conversando, e a neném, a minha neta, no carrinho. A gente achou estranho que todo mundo que passava olhava assustada pro carrinho assim, ó. Olhava assustada. Tinha gente que até fazia assim. Aí eu falei, meu Deus, falei, Paty, tô achando estranho, as pessoas que estão passando, tá olhando Cássia com uma pena, olhando igual que a Cássia tá com algum problema. Meu Deus. Aí a Crícia falou assim, a minha filha ainda falou assim, tá amarrado, mãe, em nome de Jesus isso. Tá olhando a menina esquisito. E continuamos a fazer a compra, tá? Nós fazendo a compra. Nós faz a compra daqui, faz a compra do lá. E passando gente, vira um mexe, aí o outra olha assim, ó. Aí eu ri sem graça pra nossa cara, igual que tava vendo uma coisa muito horrível. Olhando pra minha neta, e igual que tava vendo uma coisa feia demais, e nós não sabíamos o que era. Aí eu falei, tem alguma coisa errada com Cássia? Não é possível, gente. A gente logo quando tem a nossa criancinha, que a gente arruma ela bonitinha, a gente fica esperando elogio, que as pessoas acham bonito, né? E ela estava muito bonita, então nós esperávamos que a pessoa olhasse mais, falasse que gracinha, que linda. E eles não estavam falando isso, nós estávamos vendo da parte das pessoas uma reação estranha, uma reação de pena, uma reação assim. Sabe o que aconteceu? A tiara da cabeça da minha filha tapou as vistas da minha neta. A tiara da cabeça da minha neta tapou os dois olhinhos da minha neta. Então minha neta veio com os olhinhos tapados, eu só estava pensando que minha neta era cego. Olha, na hora que nós olhamos, quando nós viramos assim, que nós fomos olhar, o rostinho dela, ela com os rostinhos tapados, com o olhinho tapado, com os dois olhinhos tapados. Os outros estavam olhando, quem estava passando estava olhando, estava achando que nós estava tapando o olhinho dela, porque ela não enxergava. E nós rimos muito, Deus que me perdoe, nós chegamos a rir, porque nós achamos engraçado que a Cássia ficou com a faixa tapando os olhinhos dela, não reclamou não, ficou quietinha com aquilo tapado assim, ó. E nós achamos engraçado que todo mundo olhando espantado, era por causa da faixa no olho, os outros pensando que a menina estava com problema. Foi isso que é muito engraçado. Depois eu tenho mais coisa engraçada para contar para vocês. Coisa engraçada que papai, quando estava vivo, meu pai contava, meu pai era meio engraçado. Meu pai era muito engraçado. Então, papai... eu tenho um monte de coisa para contar de papai. Quando o papai se reunia com nós final de ano, era para nós rir, para nós chorar de tanto rir. Aí eu quero contar para vocês algumas coisas que acontecia que papai contava, que meu pai contava com a gente quando nós estávamos reunidos, que eu quero compartilhar com vocês também. Tá, meus amores? E, você acredita que nesse tempo que nós estamos conversando, já acabei de passar a roupa, tudo, a louça já tá tudo iriada. Já lavei a roupa, só falta um edredom para pendurar. E vou passar pano úmido na casa toda, para não levantar poeira por causa das minhas coisas novas, para não ficar pegando poeira nas minhas coisas novas, né? E deixar tudo no esquema, deixar tudo ajeitado, porque a nossa entrevista com o jornal local vai ser amanhã, tá? Depois eu vou passar tudo para vocês. Eu não sei se nós vamos poder gravar, mas depois eu falo tudo para vocês que aconteceu, tá? Eu não sei se nós vamos poder gravar, que é uma entrevista para o jornal da cidade. Se eles permitirem, nós gravamos para vocês também, tá, meus amores? Beijo, mais um dia muito abençoado para vocês, tá? Vocês querem que eu vou pegar lá o pano de prato para vocês verem como é que eu botei de molho para enxaguar? Para vocês verem? Espera aí que eu vou pegar.
assim que eu faço, meus amor. Acabou de arrumar a cozinha, eu boto assim, ó. Boto um pouquinho de água sanitária, um pouquinho de sabão em pó. Primeiro eu esfrego ali com o sabão que eu tiver ali, ou detergente, qualquer sabãozinho, para tirar o excesso do sujo. Boto de molho numa bacia de cozinha mesmo e depois enxago e penduro. É assim que eu faço com os panos de prato que vocês queriam saber, tá? Eu já contei mais um bocadinho, mais uma partezinha pequena da infância para vocês, tá? Depois vou contar mais coisa para vocês. Vou contar minhas experiências que eu tive do meu primeiro trabalho, tá? Que eu novinha, com 13 anos, meu primeiro trabalho. Vou contar tudo para vocês. Vou contar tudo para vocês. Não é muitas coisas boas, tá? Mas muita coisa, às vezes, que mais ou menos, tá? Mas eu vou contar para vocês. Agora eu vou enxaguar o pano para vocês verem. Então eu botei de molho assim, não tem segredo. Eu botei de molho na água sanitária, né? Botei de molho na água sanitária. E o sabãozinho, gente, que sobra, você pode deixar para 2 vezes. Sobrou um sabãozinho, você deixa que você usa o próximo pano que você já está usando de dia. Esse aqui, no caso, foi de ontem, esse paninho. Mas eu já vou deixar esse sabãozinho aqui, que tá novo. Ele tá novo ainda, para botar o pano de hoje. O paninho que eu seco prato, que eu seco louça, que eu uso o dia inteiro, eu já uso essa aguinha aqui mesmo, tá? Eu crolo, não deixa estragar a água. Aí eu enxago os panos bem enxaguadinhos, penduro, que aí você tem seus panos limpinhos. Tudo eu faço assim, tudo que eu quero fazer junto com vocês, tá, meus amores? Junto com vocês, conversando com vocês, tá? Colocando minhas coisas pra vocês devagar, tá? Contando minhas alegrias. Conto que eu fui surpreendida com tantas alegrias de vocês pra mim, tá? Esse agradecimento eu vou fazer pra vocês agora, em época entre Natal e Ano Novo, que eu vou fazer pra vocês, tá? Nós vamos fazer um especial pra vocês, tá? Como foi bom ter conhecido vocês. Então, meus amores, tem segredo nenhum também não. Tem segredo nenhum não. Aí você botou um bocadinho no crono, depois você vai lá na corda e pendura e pronto. Pendura os panos e pronto. Não tem segredo não, tá? Agora eu vou e penduro isso e pronto, tá? Tem segredo nenhum pra lavar toalha de prato, pra lavar nada não. Boto lá, penduro, tá? Assim que eu faço. Penduro meus paninhos de prato e ó, pra vocês, meus amor, que eu amo vocês, minhas amigas, meus amigos, criança maravilhosa que me ama. Deus abençoe vocês, tenham um dia maravilhoso, abençoado. E nós vamos prosseguindo aí o resto da semana nós juntos. E vocês vão amar a declaração, o agradecimento que eu vou fazer para vocês, a mensagem de amor que eu quero passar para vocês, meus amigos, que me fez acreditar assim que esse mundo tá cheio de gente boa, graças a Deus, por causa de vocês, por causa de eu, por causa de pessoas boas, que Deus já não acabou com isso tudo, por causa da gente, pela misericórdia dele, tá? Que ele não acabou com tudo. Então, vou botar o pano de prato pra corda e nós continuamos aí.